Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, que alegria te ver por aqui e ao mesmo tempo quero te convidar para juntos e juntas refletirmos o seguinte objeto de conhecimento de hoje. Crenças, filosofias de vida e esfera pública. E vamos juntos e juntas refletir a formação integral do ser humano, a dimensão religiosa e a transformação social, a crença e compromisso político e social para mudar o mundo, a alienação religiosa e o papel político e ideológico das religiões. Então, eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas nós olharmos a aula de hoje. Parar para pensar na nossa aula de hoje é um desafio para nosso intelecto, para nossa afetividade, mas também para o nosso estar no mundo com os outros, consigo e também com a comunidade que se coloca à disposição. E aqui eu quero te convidar para juntos e juntas pensarmos o seguinte pensamento aí, logo a seguir. Pensando juntos a partir das nossas experiências de vida e do que vemos acontecer no dia a dia, de que maneira as diferentes religiões, crenças e convicções que existem no mundo podem influenciar o caminho de cada pessoa, as nossas comunidades, e até mesmo os grandes desafios e as transformações de nossa sociedade. E aqui eu quero te presentear com um primeiro passo e um primeiro pensamento. Pensemos na religião como um fenômeno social. A religião é um fenômeno social estudado pela sociologia, influenciando comportamentos, atitudes e crenças que moldam a vida em sociedade. Além de ser um fenômeno social, ela transcende a esfera individual da fé e se estabelece como uma instituição que estrutura relações sociais, define valores morais e orienta a conduta humana em diferentes contextos culturais. Os sociólogos, eles analisam como as crenças religiosas impactam a organização social, as estruturas do poder e as transformações históricas, reconhecendo que a dimensão religiosa é parte fundamental da experiência humana coletiva e não apenas uma questão de convicção pessoal. Para pensar, vem aqui comigo, por gentileza. Quero te convidar para... vamos fazer uma viagem assim bem intensa. Vamos passar pela reflexão de vários sociólogos, pelas reflexões sobre como é que a religião implica na sociedade, na esfera pública, a dimensão da alienação religiosa, as ideias que permeiam a sociedade. Vamos utilizar alguns estudos que vão sedimentar essas observações. Então vai ser uma aula bem intensa, viu? Vamos lá então para o nosso primeiro pensamento? Vamos então para... O primeiro sociólogo que nós queremos começar é Max Weber, que foi um dos principais sociólogos a analisar a religião como um fenômeno social. Ele desenvolveu uma abordagem comparativa. Ele estudou diversas religiões ao redor do mundo para compreender como as crenças religiosas influenciam a conduta das pessoas e também o funcionamento da sociedade. E olha o que ele descobriu. Ele descobriu que a religião é uma força autônoma. Uma força autônoma capaz de provocar transformações profundas na ordem social, seja na esfera da economia, da política e da cultura. Então, grifa aí, religião como uma força autônoma, uma força que vai agir de maneira capilar em vários campos da vida. As ideias religiosas não são apenas produtos passivos da sociedade, mas agentes passivos que moldam comportamentos coletivos e individuais, estabelecendo valores éticos, concepções de mundo que vão orientar a ação humana. Então, Max Weber vai colocar a dimensão da religião que vai influenciar diretamente a dimensão da ação humana. Presta atenção. Então, já englobamos Max Weber e agora a gente vai olhar para a obra dele em relação a isso.
Em sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber defendeu a tese de que a religião protestante exerceu uma poderosa influência no surgimento do modo de produção capitalista. Ele identificou que a ética protestante, especialmente o calvinismo, naquela época, promovia valores como o trabalho árduo, a disciplina, a frugalidade e o reinvestimento dos lucros, criando assim uma mentalidade propícia para o desenvolvimento capitalista. Para os protestantes, segundo a obra dele, o trabalho era visto como uma vocação divina e o sucesso econômico como sinal da graça de Deus, o que levou a uma cultura do acúmulo de capital e a racionalização da vida econômica. Nós poderíamos dizer que essa conexão entre valores religiosos e comportamento econômico demonstra como as crenças podem transformar, inclusive, estruturas sociais inteiras. Ok? E aqui vamos para uma outra reflexão bem interessante. A maneira como as pessoas trabalham e buscam o seu sustento está muito ligado ao que elas pensam. Olha só, elas pensam e também está ligado aos seus valores, aquilo que elas consideram certo ou errado, e também ao seu jeito de ver o mundo. Olha só como é que está esse rolê hoje. Então, ele vai fazer essa relação entre pensamento de cada pessoa, valores morais e maneira de julgar o mundo. Essa ligação entre trabalho e as crenças, muitas vezes vinda das religiões, é como uma via de mão dupla. Às vezes, o tipo de trabalho que uma pessoa faz pode influenciar os valores dela. E em outros momentos, são as crenças e os valores religiosos que mostram como a sociedade deve organizar o trabalho. Olha só, as religiões podem dar significados diferentes ao trabalho. Para alguns, o trabalho pode ser um castigo de Deus. Para outros, um dever importante, um caminho para a salvação ou um jeito de servir e ajudar ao próximo. Isso mostra que como a nossa vida espiritual, nossas crenças e a nossa vida material, nosso dia a dia, nosso sustento, estão conectados. E aqui, gente, eu quero te convidar para mais um passo, a reflexão acerca do Estado laico. E Estado laico tem a ver com o governo neutro e respeito para todos. Anota aí. O Estado laico é um país onde o governo não mistura a religião e nem deixa que a religião interfira nas suas decisões, né? Nenhuma fé no Estado laico é preferida ou oficial. O Estado trata todas as pessoas com igualdade. Não importa qual seja a sua crença ou se não tiverem nenhuma crença. Ser laico não significa ser contra a religião, mas sim que o governo se mantenha neutro e separado das igrejas e organizações religiosas. Isso é fundamental para que todas as crenças possam conviver em paz e para que as leis do país sejam feitas pensando no bem de todos os cidadãos, com base na democracia e não nas regras de uma religião específica. Preste atenção aqui comigo. Isso é muito importante, porque, por exemplo, o Brasil é um Estado laico. Nossa Constituição Federal é um Estado, é uma Constituição, é um conjunto de leis que preconiza o quê? Que o Estado não tenha uma religião oficial, que respeite as demais religiões e que as religiões não tenham privilégios no mapa, no ordenamento estatal. Entendeu? Então, todas as religiões têm que ser devidamente respeitadas nesse plano. E aqui a gente pode fazer uma reflexão entre Estado religioso versus Estado laico, né? O Estado religioso ou confessional, ele permite que uma religião específica tenha influência direta sobre o governo, suas leis e políticas públicas. Por exemplo, nós temos exemplos que incluem diversos países islâmicos, onde a legislação é baseada em preceitos religiosos, como a Sharia. Em contraste, o Estado laico promove a separação entre religião e política, garantindo dessa maneira a pluralidade religiosa e a igualdade de tratamento a todas as crenças.
E essa diferença é fundamental porque elas garantem, elas determinam como os direitos individuais são concebidos e protegidos, tá? Enquanto que isso não é respeitado no Estado confessional, né? Os direitos podem estar subordinados a interpretações religiosas no Estado laico, só que no Estado laico eles são fundamentados em princípios constitucionais, que transcendem qualquer doutrina religiosa particular, permitindo a coexistência pacífica de diferentes visões de mundo. Ok? Para pensar aqui, então, comigo. Então, é muito importante nós fazermos esse parâmetro entre Estado laico e Estado religioso, o Estado laico defendendo as demais religiões, o Estado religioso vai estar sempre anexado, vai estar sempre anelado a uma visão religiosa de uma determinada vertente religiosa. Vamos continuar, então? Também nós temos que lembrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aborda a liberdade religiosa no seu artigo 18, afirmando que toda pessoa, presta atenção, tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, bem como a liberdade de manifestar essa religião ou crença, sozinho ou em comunidade, tanto em público quanto em privado, através do ensino, da prática dos cultos e ritos. A liberdade religiosa é considerada um direito fundamental, humano fundamental, porque está intrinsecamente ligada à dignidade da pessoa humana e à sua capacidade de buscar sentido e transcendência. Proteger esses direitos significa garantir que cada pessoa possa seguir os ditames da sua consciência, né, em matéria religiosa, sem ser coagida pelo Estado, pela sociedade. Ou seja, a partir disso, nós vamos ver uma coisa muito interessante, que a consciência vai ser o tribunal último desse ser humano. Para complementar isso, vamos ver o nosso vídeo de hoje. A fé e a política, duas forças que moldam a sociedade de formas diferentes, muitas vezes se encontram em momentos decisivos. A fé inspira princípios morais e éticos que orientam decisões políticas em busca da justiça e da igualdade. Hoje vamos explorar como líderes religiosos ao longo da história usaram sua fé como ferramenta de transformação social e política. A relação entre fé e política não é nova. A fé tem o poder de influenciar ideologias políticas e decisões que afetam a sociedade como um todo. Para muitos líderes religiosos, a fé não se limita ao espiritual, mas também abrange o compromisso com a justiça social e a transformação das estruturas opressoras. Martin Luther King Jr., pastor batista e ativista pelos direitos civis nos Estados Unidos, foi um dos maiores exemplos de como a fé pode mover montanhas políticas. Inspirado por sua fé cristã, King defendeu a igualdade racial através da não violência, lutando contra a segregação e o racismo institucional. Desmond Tutu, arcebispo anglicano sul-africano e defensor dos direitos humanos, usou sua posição religiosa para combater o apartheid. Combinando a teologia cristã com o ativismo social, Tutu foi uma voz poderosa contra a discriminação racial e por uma sociedade mais justa e igualitária. A fé também guiou a vida da irmã Dorothy Stang, uma missionária que defendeu os direitos dos povos da Amazônia, e Dom Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, que se levantou contra as injustiças cometidas contra os pobres e oprimidos em seu país. Ambos pagaram com a vida pelo compromisso com a justiça social e a fé em um mundo mais solidário. Para Mahatma Gandhi, a fé hindu foi o alicerce de sua luta pela independência da Índia. Gandhi acreditava no conceito de ahimsa, ou não violência, e usou sua espiritualidade para inspirar uma revolução pacífica contra a opressão colonial britânica. Líderes contemporâneos como o Papa Francisco têm sido vozes poderosas em questões sociais e políticas. Francisco tem chamado a atenção para o cuidado com os pobres, a imigração e as mudanças climáticas, mostrando que a fé pode e deve dialogar com as questões mais urgentes do nosso tempo. A fé e a política, quando caminham juntas, têm o potencial de transformar o mundo. Esses líderes religiosos nos mostram que a fé, quando vivida em seu verdadeiro espírito, pode ser
uma força poderosa para a justiça social, a igualdade e a dignidade humana. Que possamos seguir o exemplo deles, construindo uma sociedade mais justa e compassiva. E aí nós temos o resumo sobre a relação entre fé e política. Mas agora vamos para algumas implicações, algumas observações que não são tão... quando a fé não é bem usada, segundo alguns filósofos, segundo o olhar da sociologia. E aqui a gente quer visitar o conceito de alienação religiosa, né? Pensa para mim que quando a alienação religiosa pode ser compreendida como um processo no qual o indivíduo transfere sua consciência para uma realidade externa, diminuindo sua capacidade de pensar ou agir por si próprio. Imagine assim, nós, seres humanos, você, eu, cada um de nós, criamos as ideias e as práticas religiosas para nos ajudar e dar sentido à vida. Mas na alienação é como se essas criações começassem a mandar na gente. Em vez de nós as usarmos para o nosso bem, a gente perde o controle. Como é que a gente percebe que isso está acontecendo? A alienação religiosa aparece quando a religião, em vez de ajudar a pessoa a ser livre, a crescer, a entender melhor o mundo, acaba sendo usada para justificar coisas erradas. Fazer parecer que atitudes ruins são corretas, porque a religião mandou, né? Manter a opressão, defender situações de injustiça, ou fazer com que as pessoas aceitem ser maltratadas sem questionar. Anestesiar o pensamento crítico, impedir que as pessoas pensem por si próprias sobre os problemas. É como se a mente delas estivesse adormecida em outro canto. Nesse caso, a religião é usada de um jeito distorcido, diferente do seu propósito original. E ela pode acabar fazendo com que as pessoas fiquem submissas, obedecendo sem pensar e sem perceber direito os problemas sociais e políticos que acontecem ao seu redor. Ficam desconectadas, meio desligadas do mundo, né? E aqui a gente tem uma crítica à religião a partir de alguns filósofos, né? Para Karl Marx, a religião era frequentemente um instrumento que servia aos interesses do Estado e da burguesia. Funcionava como um mecanismo de anestesiar o povo e manter a ordem social vigente, né? É dele a famosa frase: a religião é o ópio do povo, né? Na qual ele qualifica a religião como uma substância alucinógena que alivia temporariamente o sofrimento, mas impede que as pessoas vejam a realidade com os próprios olhos. Temos também um outro filósofo que vai fazer uma crítica à religião, que é o Ludwig Feuerbach, que vai falar que a alienação religiosa não estava fundamentada primariamente no social, como dizia Marx, mas no próprio ser humano. Segundo Feuerbach, a religião se torna uma alienação quando o ser humano projeta a si mesmo para além dos limites humanos, criando um ser com atributos humanos e divinos, uma projeção do ser humano sobre ele mesmo. Agora a gente tem também algumas reflexões bem interessantes, né? Nós podemos pensar a religião que tem tudo a ver com os movimentos sociais. Religiões frequentemente impulsionam movimentos sociais em busca de justiça e igualdade. Um exemplo emblemático foi o movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos, liderado por Martin Luther King Jr., que foi um pastor batista que fundamentou sua luta não violenta em princípios religiosos. Nas últimas décadas, emergiu um discurso também de promoção humana integral e libertação sociohistórica, cuja centralidade é ocupada pelos oprimidos, que não aceitam mais a sua condição, né? E aqui a gente pode fazer um anelo à teologia da libertação. Pelo fato de serem simultaneamente pobres e religiosos, muitos grupos marginalizados tiraram de sua religião as inspirações para a resistência e para a libertação, buscando uma sociedade com mais participação popular justa. E esse fenômeno, ele demonstra como a fé pode ser uma força mobilizadora para transformações sociais profundas, né? Quando interpretada a partir da perspectiva das pessoas mais pobres. Aqui eu quero te convidar então para olhar a contribuição do nosso querido Dr. Clemir Fernandes, do Instituto de Estudos da Religião do Rio de Janeiro, que vai dar uma pincelada e vai dar uma dica muito importante para a nossa aula de hoje.
Eu sou Cleimir Fernandes, sou sociólogo da religião e diretor executivo adjunto do Instituto de Estudos da Religião, que é uma instituição da sociedade civil aqui no Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, assim. Bem, no Brasil, religião não é um detalhe. Religião é um componente central da vida social e ela, nas suas muitas expressões, tanto da Igreja Católica, que tem uma tradição histórica, assim também como muitos grupos evangélicos, as religiões de matriz africana, mas outros grupos também, tanto tradições indígenas como grupos judaicos, islâmicos, budistas, etc., tem uma contribuição muito grande ao país nessa agenda de garantia de direitos e afirmação de dignidade para as pessoas, principalmente quanto às questões sociais, por exemplo, na área da saúde e da educação. As tradições religiosas têm uma contribuição grande com escolas, isso é já muito em nosso país, também com ambulatórios, com hospitais, com clínicas, com creches, com espaço de acolhimento e de formação, numa espécie de apoio ao Estado, naquilo que o Estado nem sempre consegue oferecer, e essas instituições religiosas oferecem uma contribuição grande para ampliar a riqueza na educação, também na assistência social e também ambulatorial e médica no próprio país. Então, você tem, por exemplo, na área da assistência social, se você tira hoje as muitas organizações religiosas que atuam diretamente na assistência, no cuidado, na dignidade de direitos, para além dos equipamentos públicos, que são muito importantes, você cria um problema no país. Então, é preciso reconhecer essa contribuição que é histórica e atualmente também. Sim, você tem uma atuação muito forte hoje, além da assistência social de pessoas em população, em situação de rua, pessoas que têm portadores de necessidade especial, como pessoas, assim, há muitas atuações das religiões nesse campo também. E de temas mais contemporâneos, ou que se tornaram mais importantes na contemporaneidade, como a questão de migrantes e refugiados, que as religiões têm uma atuação muito importante no acolhimento, na orientação, na ajuda a tirar documentos, a se recolocar no mercado de trabalho. Então, são atuações que as religiões, a parte da espiritualidade que elas têm, se mobilizam e se colocam à disposição nesse tipo de serviço. Claro que o Estado tem a sua atuação e é muito importante, e que as atuações das religiões não devem inibir e nem imiscuir naquilo que é da parte da laicidade do Estado. Mas cada um fazendo sua atividade, seu trabalho, pode contribuir com relação ao próprio Estado para mais dignidade, mais direitos, mais bem-estar, especialmente para populações mais vulnerabilizadas. As religiões têm uma dimensão ética que mobiliza os seus fiéis a ter uma atuação para além da sua espiritualidade em si, mas de uma atuação social para a transformação, para a assistência, para produzir direito, dignidade e acolhimento do próximo, que é uma linguagem assim, muito próxima, própria, né? Tanto dos grupos cristãos, mas também de grupos africanos e outras religiões. Então, a fé das pessoas, conjugada com as doutrinas que elas acreditam, mobilizam elas também a esse tipo de ação. E essas ações são muito importantes para fortalecer a espiritualidade das pessoas, como para prover dignidade para grupos mais socialmente vulnerabilizados, como a gente já disse anteriormente, apoiar o próprio Estado nesse tipo de apoio e socorro quando o Estado não consegue oferecer e prover toda a assistência que esses grupos precisam. Então, em nosso país, você tem a atuação dessas religiões, como a gente já comentou inicialmente, com muitas atividades, por exemplo, se eu pegar as santas casas, para pegar a tradição católica, mas pegar os colégios também na tradição evangélica, também tem católica, também tem colégio católico e evangélico, mas também, por exemplo, as casas de terreiro de populações que foram vulnerabilizadas, que foram estigmatizadas e alvo de muito preconceito e racismo,
que foi espaço de acolhimento, de constituição de famílias de fé, de proteção das crianças, de apoio das mulheres, de conexão com as suas espiritualidades, nessa afirmação de dignidade e de direitos, mas também povos tradicionais indígenas, quilombolas, que, a partir de uma sua espiritualidade, se reúnem, se fortalecem, se empoderam e conseguem dar uma direção mais qualificada e mais pedagógica para que pessoas possam adentrar na sociedade, no mundo do trabalho, na ressignificação de suas próprias existências, em superação de tantos problemas que nós temos em nossa própria sociedade. Então, as religiões, para além da sua espiritualidade, têm esse componente ético de uma intervenção social importante, que tem sido uma contribuição histórica e atual muito presente e pertinente, necessária na sociedade brasileira. Se você pensa, por exemplo, os presídios, pessoas em situação de privação de liberdade, as religiões têm uma atuação muito importante e muitas vezes o Estado não consegue. Então, reconhecer, celebrar, agradecer essas pessoas e essas religiões por esse trabalho que fazem, sem falar com todos os paradoxos, mas também as comunidades terapêuticas, tem muito problema em relação a isso, mas também tem muitas contribuições. Então, é uma atividade muito importante que as religiões aportam para a melhoria do próprio país. Por isso, eu acho que você ter legislação que garanta esses direitos, mantendo a laicidade do Estado, é muito importante para ter uma sociedade mais democrática, mais plural, mais digna, acolhendo e protegendo pessoas que são mais alvo da vulnerabilidade, para que a gente possa ter mais dignidade para o bem de todos e todas, com seus direitos garantidos. Então, muito obrigado ao nosso querido Dr. Clemir Fernandes, que fez essa importante contribuição entre religião e direitos humanos e a ação dela no meio do povo. Agora nós vamos ficar com uma pequena reflexão sobre intolerância religiosa e alguns desafios contemporâneos. Por exemplo, a intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender e rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar e agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. Na contemporaneidade, a intolerância religiosa se manifesta de diversas formas, desde a perseguição explícita a minorias religiosas, em alguns países, até formas mais sutis de discriminação em sociedades formalmente pluralistas. Mas temos que entender que o Brasil é um país de grande diversidade religiosa, onde nós temos tradições que coexistem, né? Temos católicos, evangélicos, espíritas, religiões de matriz africana e muitas outras crenças formam o mosaico espiritual brasileiro. Essa pluralidade é garantida pela nossa Constituição Federal, que assegura a liberdade religiosa a todos os cidadãos. E aqui nós temos que pensar as muitas tradições religiosas que se dedicam à promoção da paz, o diálogo interreligioso, que é o esforço global para criar entendimento e harmonia entre diferentes crenças. E aqui vamos lembrar líderes religiosos ao redor do mundo, como o Papa Leão XIV, Dalai Lama, que tem incentivado essa cooperação para combater a violência e promover a paz. Resumindo nossa aula de hoje, nós vimos na nossa aula de hoje que todos os valores e normas vão contextualizar os cultos e rituais, vão dar um contexto, uma identidade coletiva. Isso vai, de certa forma, formar a formação integral do ser humano. Vimos também religião e transformação social, a reforma social, justiça e cidadania. Vimos noções de igualdade, vimos noções de ética, paz, religião, diálogo interreligioso. Também vimos as maneiras como as pessoas podem manusear a religião a partir da alienação religiosa, do dogmatismo, da manipulação, da censura da fé. Também vimos valores e normas como a laicidade, a liberdade religiosa e a legislação em favor de todos e todas. Então, chegamos aqui, um grande esforço intelectual, hercúleo, mas muito obrigado por nos acompanhar. Aquele abraço.